Olá, sejam bem-vindos ao TVR Desporto. Este fim de semana decorreu na Régua o 10º Fórum de Arbitragem, onde foi feito um balanço do mandato de Vítor Pereira à frente do Conselho de Arbitragem. Fica agora com a reportagem. A cidade da Régua recebeu a 10ª edição do Fórum de Arbitragem e os representantes das associações de futebol de Bragança e Vila Real referiram as principais problemáticas que existem nestas regiões. O grande problema neste momento é a grande dispersão de árbitros pelo distrito, o que nos faz com que efetivamente os gastos financeiros com a quilometragem sejam significativos, o que implica que haja também da nossa parte um investimento por vezes desmesurado para poder chegar a todo lado com a qualidade que os clubes merecem e que os jogos merecem, mas que efetivamente com o início de formações esta época, quer ao nível de futsal, quer ao nível de futebol, a ser uma realidade, pretendemos a breve trecho diminuir este problema. Um dos principais problemas é a falta de formação na arbitragem na Associação de Futebol de Bragança, mas como nós também temos uma densidade populacional muito reduzida, temos uma grande dificuldade de recrutamento. Mas aos poucos, e este ano fizemos ações de formação para a criação de novos árbitros e conseguimos um número considerável. Agora, era ótimo para nós, para aumentarmos efetivamente o número de efetivos de árbitros a apitar e que nos satisfaça a curto prazo a arbitragem e, por sua vez, que desenvolva a arbitragem do modo que nós estamos a planear desenvolvê-la. Vítor Pereira, presidente cessante do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, destacou a importância deste encontro e referiu a renovação na arbitragem. Eu relembro que esta época 25% dos árbitros estão na sua primeira ou segunda época na primeira categoria, portanto na competição máxima. Portanto são jovens árbitros, é um quadro bem mais rejuvenescido. Temos dos 9 que tínhamos, temos 4 novos árbitros internacionais. E, portanto, eu auguro um futuro com o mesmo nível de pergaminhos que tivemos no passado. Estou esperançoso relativamente ao futuro da arbitragem no que à representação internacional diz respeito. Já Fernando Gomes, presidente da FPF, falou do Campeonato de Portugal Priu e dos níveis de assistência nos jogos de manutenção. É um dos problemas que tem sido levantado. Aliás, a proposta da Associação de Futebol de Lisboa visa exatamente a fase da manutenção. Vamos analisar, vamos dialogar com os intervenientes para tentar chegar a uma conclusão e, se for necessário ajustar, não deixaremos de fazer, mas como eu há pouco disse, este é um modelo ainda muito jovem, são 3 anos, na maturidade um quadro competitivo se calhar é pouco tempo, mas não deixaremos de fazer as correções e os ajustamentos que efetivamente chegarmos à conclusão que é necessário. Este fórum foi organizado pela Associação de Futebol de Vila Real e pela Câmara Municipal da Régua e estiveram presentes as 22 associações distritais. Comigo já está o nosso comentador desportivo. Olá, Fernando. Queres comentar este mandato de Vítor Pereira? Porque não? Porque não, embora eu diga que foi um mandato mais da expectativa do que propriamente da consumação. E da expectativa porquê? Porque nós vimos, ao vermos um homem da área, e tanto se falando sobre a profissionalização dos árbitros, tanto se falando que o árbitro não era protegido, tanto se falando, e estando lá um homem com poderes, quanto mais não fosse para executar, para dirigir, pelo menos com poderes para ouvir e para apresentar. E podemos dizer que o Vítor Pereira acabou por ser um árbitro, um dirigente, melhor dizendo, um dirigente que se manteve com as mesmas qualidades enquanto árbitro. E ser árbitro não é fácil. Eu tiro o meu chapéu ao Fórum de Vila Real e dou o meu adeus ao Vítor Pereira, efetivamente, esperando que ele possa regressar noutra altura para fazer aquilo que agora não conseguiu fazer e que todos estávamos à espera que ele iria realizar. Exatamente, vamos esperar para ver o trabalho a ser feito pelo seu sucessor. Falando agora da Ledman Liga Pro, continua bem acesa a chama transmontana de regressar à Liga NOS, a grande montra do futebol português. O grupo desportivo de Chaves venceu e continua a 1 ponto do líder e com vantagem de 4, 5, 7 e 12 pontos para os principais rivais, que são o Portimonense, o Friamundo, o Famalicão, o Feirense e o Varzim. Fernando, mais uma vitória para os Chaves. Obviamente que sim, e ainda bem. Porque isso mantém-nos
perto, transmontanos, daquela grande ideia que é regressar à Primeira Liga. Então nós temos que nos convencer de uma coisa que é muito importante. Trás-os-Montes e Alto Douro é uma região que precisa de futebol de primeira água. Precisa ter aqui grandes jogos de futebol, porque só tem a lucrar todas as outras equipas, mas não extravasando muito, cingindo-nos ao aspecto dos Chaves, dizer que o Chaves este domingo recebeu e venceu o Académico de Viseu num jogo que esteve sempre controlado, apesar do susto, a quando do golo do empate do seu adversário. Um golo cedo, mas depois, A sofrer. quando chegou à altura de ir para o descanso, quando devia ir mais tranquilo, foi quando foi a sofrer. E só descarregou finalmente, com O gol da vitória. o gol da vitória quase no final do jogo. É caso para dizer excelente entrada, com a pontaria afinada, com Sandro Lima a fazer a diferença no marcador aos 3 minutos de jogo, empatou. O Académico de Viseu no final do primeiro bloco de jogo, 1-1 aos 43 minutos, que é precisamente na altura em que não se pode sofrer um gol. Claro. E finalmente, Tosé Marreco, aos 80, a estabelecer o jogo, fazendo aquilo que se pode chamar, na altura certa, fez o que tinha a fazer, não falhou. E quando assim está tudo bem. Mas para poder fechar a subida, faltam ainda 6 finais, Elsa. Exatamente, agora é que vão ser elas. Não é assim? Vamos esperar então que o Chaves consiga então o objetivo de subir à primeira divisão. É a altura agora de falarmos do Campeonato de Portugal Prio, que na fase de manutenção ainda nada está decidido e estão ainda 15 pontos em disputa. Quanto aos resultados, na Série A, Limianos 0, Marítimo B 1, Pedras Salgadas 2, Arguzelo 3, Vianense 0, Neves 0, Camacha 0, Mirandela 0. Fernando, comentários a esta série? Esta é uma série muito interessante. Marítimo e Arguzelo foram os únicos a capitalizar os 3 pontos ao vencerem os seus jogos. O Marítimo solidifica a posição de líder, com 5 e 7 pontos de vantagem para os mais diretos rivais, enquanto que o Arguzelo se vai mantendo ainda estrebuchando, sem deitar a toalha ao chão, mas continua a não depender só de si, o que é mau. Pedras Salgadas e Limianos, ao perderem, ainda que tenham margem de erro, não é grande, mas também não é pequena, complicaram ainda mais a sua vida, deixando sonhar os adversários menos pontuados, já que começaram esta fase Pedras e Limianos mais tranquilos que aquilo que estão neste momento. E há mesmo quem pense poderem estar a entrar numa fase de crise de resultados, o que é mau. Das equipas que empataram, que não podem negar ter perdido 2 pontos, porque um empate mais do que ganhar 1 ponto é perder 2 pontos. E nesta fase do campeonato tem que se analisar assim. Só o Mirandela se pode dizer que tenha ficado perto dos níveis competitivos que precisa para atingir com toda a tranquilidade a manutenção. O mesmo se não pode dizer de Vianense, Camacha e Neves, que a matemática ainda mantém na corrida para não descer, mas que precisam de pontos como do pão para a boca. Ou seja, há 3 pontos em disputa, têm que começar a ganhá-los. E domingo há derby entre as duas equipas que prometeram muito, mas que não conseguiram passar à fase de subida. Estamos a falar então do Mirandela, que recebe o Pedras Salgadas naquele que é o grande jogo da próxima jornada. Quanto ao Arguzelo, joga em casa, onde já derrotou 3 líderes. E será que vamos ter mais uma surpresa, Fernando? De pontos, precisa o Arguzelo efetivamente. E esses 3 pontos, que lhe queiram bem estes, cair-lhe-iam melhor ainda os próximos 3 pontos. E isto se quer continuar a andar pela A4 em 2016-2017, se não andará pelas estradas do Nordeste a correr o campeonato distrital, nas deslocações aos estádios adversários, obviamente. Um Arguzelo que, como o Neves, Camacha e Vianense, não podem perder pontos e têm imperiosamente de os ganhar, porque nesta altura perder pontos significa ir para as distritais. Exatamente. Quanto à série C, aliás, o Vila Real perdeu com o Sousense por 3-2. No que diz respeito à fase de subida, o Bragança ganhou em casa, aliás, ao Anadia por 2-0. Esta semana a TV Regiões foi até ao estádio do Montalegre, equipa que recebeu o Régua, terceiro classificado da Divisão de Honra de Vila Real. Frente a frente, o primeiro e terceiro classificados da Divisão de Honra de Vila Real. Antes do início da partida, 1 minuto de silêncio em memória do pai do treinador do Montalegre. Aos 5 minutos, o único golo da partida. Falta sobre o jogador do Régua e grande penalidade convertida por João Nuno, o melhor marcador do campeonato. Aos 8 minutos, uma falta contestada pela equipa visitante, o árbitro a assinalar penalti para o Montalegre, mas o guarda-redes reguense a defender o remate de Zé Vítor. Antes do intervalo, o Montalegre podia ter chegado ao empate, o remate de Badará a sair ao lado.
A segunda parte a começar com o Montalegre a tentar chegar ao empate, Tiago por 2 vezes a falhar o golo. O Régua respondeu, mas o remate a sair por cima. O Montalegre continuou em busca do golo, Badará a cabecear à figura do guarda-redes. Logo a seguir, Tiago liberta-se dos adversários, mas ninguém deu seguimento ao seu cruzamento. Um jogo equilibrado com o Régua a impor a primeira derrota do Montalegre neste campeonato. Ganhamos com todo o mérito pela nossa qualidade, pelo nosso empenho e, acima de tudo, pela seriedade que impusemos nestes jogos. Em termos coletivos fomos muito fortes, conseguimos anular a equipa de Montalegre e, mais uma vez, volto a repetir que ganhamos com muita justiça e todo o mérito. É evidente que para uma equipa que está a perder, não é? E que precisa de ir à procura do resultado, que precisa de meter os seus automatismos e ensaiar as suas jogadas, este terreno torna-se muito difícil, não é? E o Montalegre acabou por ter que fazer um futebol direto, que não é bem aquele tipo de futebol que nos habituou, e pronto, quando é assim é muito mais difícil chegar ao empate. Mas eu penso que não foi só por aí, também temos que dar mérito ao adversário, não é? Também veio aqui, fez uma boa estratégia, marcou primeiro, defendeu bem o resultado. Nós não fomos felizes, mas é como eu digo, quer dizer, não fomos felizes hoje, mas fomos felizes em 24 jogos. Portanto, isso é o que importa. Um jogo resolvido logo aos 5 minutos, no final da partida, ânimos exaltados entre as duas equipas. Fernando, comentários a este jogo? Muito simples e com alguma ironia. Quem foi que disse que os campeonatos distritais não são intensos e que não proporcionam assunto para manter ao rubro as conversas de adepto? E que dizer daquele penalti assinalado a favor do Montalegre? Bom, em relação ao penalti assinalado, eu apraz-me dizer que é possível que tenha havido falta. Aceito que seja o suficiente a intensidade do contacto para fazer derrubar o jogador. Mas a falta, o contacto, dá-se antes de entrar na área. Razões, então, que levaram, e bem, os jogadores do Régua a contestar a falta? Sem dúvida, mas tem que se convencer de uma coisa. Quem manda é o árbitro. O árbitro, por bem que erre, não pode ser insultado. Tem que fazer as coisas com elegância, com educação. Até porque as pessoas têm que se convencer de uma coisa. Os dirigentes estão no futebol para dirigir. Os treinadores para treinar. A assistência para bater palmas e para pagar as cotas. Os jogadores só estão para jogar. Porque de regras percebe o árbitro. De pagar o vencimento percebem os dirigentes. E por aí fora. E ficamos por aqui, não é? Exatamente. Assim mesmo. Antes de terminarmos, uma referência à modalidade de hóquei em campo, que continua a aguentar-se e a saber ultrapassar todas as dificuldades. Este fim de semana esteve em destaque em Mirandela. Fernando, queres dizer alguma coisa sobre esta modalidade? Efetivamente, realizou-se no domingo, no campo de relevado sintético da Regi Norte, o jogo entre o Camir, Clube Amador de Mirandela, e o Grupo Desportivo do Viso. Bom jogo, equilibrado, muito bem jogado e extremamente correto, com a vitória justa do Camir por 2-0. Mais uma vez, não foram nomeados, ou não apareceram os árbitros, para dirigir o jogo. Acabando este por ser arbitrado pelo técnico do Camir, e muita gente o disse lá no jogo, pareceu poder ser esta a solução futura, já que tudo correu bem. Melhor que muitas vezes acontece com os dois árbitros regulamentares que normalmente aparecem a dirigir estes jogos. Não houve o mais leve problema, foi uma verdadeira festa. No entanto, eu continuo a dizer, venham os árbitros porque de regras, de regulamentos e a apitar com intensidade sabem eles. Correu tudo pelo melhor, é o que interessa, não é assim? Está feito então um resumo de mais um fim de semana desportivo. Já sabe que pode acompanhar-nos em tvregiões.com e no meu canal 320012. Quanto ao TVR Desporto, regressa na próxima semana.